falando sobre política brasileira com o nosso coordenador de política aqui de Metrópolis.com, o Gabriel Bus, que está sempre com a gente às sextas e às segundas. Bus, muito bom dia, é sempre um prazer. Bom dia, Nath. Bom dia para quem está nos assistindo. Um prazer estar aqui também. Bom, é isso. Teve essa novidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Era entendido que sim, ele continuaria em casa, mas ele vai ter que fazer a entrega das armas para que não aconteça nenhuma outra situação parecida com a que aconteceu. A gente também falou de Flávio Bolsonaro indo aos Estados Unidos para fazer ainda esse trabalho dele, pegar um pouco desse protagonismo da história toda do tarifaço, que é muito do governo brasileiro, porque é quem vai conseguir ou não fazer a renegociação dos tarifaços. E a gente ainda falou de Datafolha em relação a São Paulo. A gente começa por qual assunto, Bus? Olha, eu acho que a gente pode começar pelo principal, que é o tarifaço nessa Boa. semana, né? É um assunto que vai dominar aí as duas maiores campanhas. Claro que os outros pré-candidatos também vão falar sobre isso, vão publicar nas redes, mas a gente fala dos dois principais candidatos porque são envolvidos diretamente. Um, porque está nos Estados Unidos, vai participar de uma audiência pública amanhã sobre esse assunto, e outro, porque é o presidente da República, Lula, que está ali ativamente trabalhando num grupo de trabalho que foi montado pelas diplomacias dos dois países, numa reunião que Lula teve com Trump lá atrás, nos Estados Unidos. Então, esse assunto deve dominar a semana, uma vez que o prazo limite é 15 de julho, esse prazo está chegando, é já no próximo final de semana, está ali muito próximo de acabar. O governo brasileiro já trabalha com cenário de derrota, no sentido dessas tarifas serem impostas, ou que pelo menos parte delas seja impostas, porque diz que o prazo é bastante curto. Houve ali uma tentativa, o Brasil apresentou alternativas na última semana, mas não viu muita abertura de que os Estados Unidos, de fato, vão ouvir essas argumentações. Agora, o governo brasileiro ainda tem mais uma reunião essa semana ali, na parte do comércio exterior, né? O ministro do Comércio é um dos que está integrando esse grupo de trabalho ali, levando argumentos e apresentando dados do Brasil, e vai ter essa reunião. Essa última reunião ainda é esperada pelo governo brasileiro nesse grupo de trabalho antes de qualquer decisão que possa ser tomada a partir de 15 de julho. Importante só destacar que essa data, embora é bastante significativa, ela não significa automaticamente que as tarifas passam a valer nesse dia. Na verdade, esse dia era o limite para essa sessão 301, né? Encerrar ali todos os seus trabalhos. Eles já encerraram, já fizeram um relatório, já apresentaram, mas é a partir dessa data de 15 de julho que Trump pode tomar uma decisão de aplicar o tarifaço ou não. É uma decisão que vai caber única e exclusivamente ao presidente dos Estados Unidos. Enquanto Lula trabalha a equipe de Lula, para ser mais preciso, trabalha nesse grupo de trabalho e não vai participar dessa audiência pública que está marcada para hoje e amanhã, lá nos Estados Unidos. O Flávio Bolsonaro resolveu entrar em campo para trabalhar esse assunto, não só de forma eleitoral, em campanha, mas também participando ali ativamente dessa audiência pública. Ele pediu para se inscrever, deve falar amanhã por cerca de 5 minutos, e a gente percebeu, Nath, que caiu meio mal a carta que ele enviou na semana passada para os Estados Unidos, ali defendendo que o tarifaço seja adiado, mas me parecia, e parecia para muitos ali, até aliados de Flávio, que a forma com que ele abordou o assunto parecia que ele estava mais preocupado com a campanha dele do que, de fato, com as consequências de uma tarifa aos brasileiros, né? Porque a gente sabe, afeta bastante a economia brasileira toda vez que é aplicado tarifas contra o país. Acho que também é importante a gente relembrar, né, o histórico da família Bolsonaro em relação aos tarifaços todos. No ano passado, a família comemora Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, bem diferente da atitude deles dessa vez, em que Flávio é um pré-candidato à presidência da República e vai muito bem nas pesquisas desde que teve o nome lançado pelo próprio Jair Bolsonaro, estava lá no Superintendência da Polícia Federal, fez uma carta, o Flávio lê a carta e tudo mais. Mas também, além disso, acho que é importante a gente pontuar, o Bus, que esses novos tarifaços aparecem
logo depois da volta do Flávio dos Estados Unidos. O Flávio faz aquela visita ao presidente Donald Trump, que a gente viu a foto aí, ele, o Eduardo e o Paulo Figueiredo. Aí ele volta falando que tinha conseguido avançar uma pauta muito importante de segurança, que era o reconhecimento dos Estados Unidos ao PCC e CV como grupos terroristas. Isso realmente acontece logo depois que ele volta, mas acontece o anúncio das sugestões de novas tarifas e na primeira entrevista que ele dá, ele fala, não, em relação a isso, eu pedi o contrário. Eu pedi para que o presidente Donald Trump não taxasse o Brasil. E o contrário, por exemplo, também da própria atitude dos Bolsonaro em relação ao que fez lá no tarifaço passado de comemoração. Né? E aí, muito rápido, já surge na internet o apelido de Tariflávio e tudo mais. E é uma situação que fica bem ruim para o Flávio. Ele se inscreve na audiência pública, faz todo esse caminho para tentar descolar dele a situação de que ele pudesse ter ido lá também defender de novo, como a família dele fez no ano passado, a taxação do Brasil, né? Exato, Nath. E dá para fazer um comparativo, porque enquanto a campanha de Lula também usa isso politicamente, sempre reforçando essa conexão da família Bolsonaro com Trump e, consequentemente, toda vez que existe algum episódio que envolve a família Bolsonaro e a Casa Branca, vem de novo a sombra do tarifaço, né? Essa é a alusão que o PT e Lula fazem ali de forma política, porque a gente não é ingênuo de imaginar que ambas as candidaturas vão usar o tema politicamente. A gente está em um ano eleitoral, já usam tradicionalmente em ano eleitoral, isso se acirra ainda mais. Agora, é diferente da campanha de Lula ali e do próprio governo brasileiro, que tem tentado não só associar Flávio Bolsonaro, mas dizer o prejuízo à economia brasileira e refutar qualquer tipo de concessão primária ou sumária, se a gente pode dizer assim, ao governo americano, dizendo, olha, tem coisas que a gente pode negociar, terras raras, alguns assuntos, mas o PIX é inegociável. Para Flávio Bolsonaro, o PIX também passa por uma fase de não negociação. Flávio refuta qualquer negociação nesse sentido, mas diferente do governo brasileiro, que é reticente a apresentar qualquer pauta, concessão fácil, vamos dizer assim. Flávio Bolsonaro, naquela carta que envia na semana passada, é muito mais permissivo aos Estados Unidos, o que não é bem visto ali por alguns aliados e até críticos, porque fala, nossa, mas ele nem é presidente, ele nem ocupa o governo brasileiro e já está falando em diversas concessões, e ele cita, de fato, uma possível dissolução ali, né, afastamento do Mercosul e um possível acordo agressivo, né, a palavra que ele usa, de relações comerciais com os Estados Unidos e mais, né, ele fala até em rever tributos ali, tributação para bandeiras americanas de cartão de crédito. Então, ele já faz uma série de concessões, vamos dizer assim, sem nem estar na mesa de negociações, o que para muitos é visto como, bom, se ele já faz esses acenos sem estar no cargo, imagino que ele pode fazer dentro do cargo. E essa tem sido alvo de críticas ali da parte de quem é oposição ao Flávio Bolsonaro. Uma vez que a gente sabe, Nath, tem visto pesquisas nesse sentido, desde que o tarifaço começou lá em 2025 pela primeira vez, de que o brasileiro vê os Estados Unidos hoje com uma imagem bem mais negativa do que já foi no passado. Então, qualquer possibilidade de várias concessões aos Estados Unidos não é vista com bons olhos, não só pela classe, né, empresarial, pelos analistas políticos, mas também, claro, pelos próprios eleitores, que são quem vão escolher o candidato ali em outubro. É isso. Bus, na sexta-feira passada, a gente tinha um montão de assunto aqui sobre, principalmente, Lula e Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro, ali no contexto da expectativa do que aconteceria, né, com o Jair Bolsonaro, se ele seria levado de volta a Papudinha. Isso não aconteceu, ele foi mantido na prisão domiciliar humanitária, vai ter que devolver as armas aí. Mas eu comentei que não tinha dado tempo da gente falar de Congresso. Faz tempo que a gente não fala de Congresso, por causa das festas juninas, né, no mês de junho, e agora recesso no mês de julho, mas diversas pautas muito importantes ficaram para trás, né, ficaram ali sem ter uma definição, como, por exemplo, o fim da escala 6x1.
muito por causa dos problemas do governo Lula com a sua articulação política. Nesse meio tempo teve Jacques Wagner colocado na questão do Daniel Vorcaro ali, do Banco Master, e Davi Alcolumbre, que isso, era a questão toda ali de governo Lula com o Davi Alcolumbre, né? Ele conseguiu se impor também nesse finalzinho de trabalho ali do Congresso. E agora vai ser muito difícil, né? Com a volta dos trabalhos em agosto, campanha já. Então, acho que é importante da gente relembrar um pouquinho o contexto de como está o Congresso e do que pode acontecer vindo de lá. A gente está 2 semanas do recesso, então tem trabalhos nesta e na próxima semana, e não me parece que vai ter qualquer andamento significativo da PEC 6x1, por exemplo, no Senado. Por mais que Davi Alcolumbre possa despachar a proposta nos próximos dias ou antes do recesso, não vai ter uma discussão, votação, encerramento desse debate todo dentro do Senado em 2 semanas. Isso não é plausível acontecer. Os próprios senadores, mesmo da base, dizem que não dá para discutir tão assodado, né? Ou tão rápido, se a gente pode traduzir em forma mais clara. Então, o governo encerra esse semestre do Congresso, é importante a gente ressaltar isso, com uma derrota, porque é uma derrota grande, inclusive, porque a PEC 6x1 era tratada como prioridade do Palácio do Planalto para o primeiro semestre. Eles achavam que era possível, sim, votar nas 2 casas, pelo menos em uma vez, né? Porque é importante a gente dizer, texto de PEC precisa ser analisado e chegado ao consenso nas 2 casas, ou seja, a Câmara e Senado precisam se entender no texto de uma proposta de emenda constitucional. Então, por mais que o Senado analisasse o tema, ele ainda voltaria para a Câmara, porque possivelmente o Senado faria algumas mudanças e depois a Câmara diria se aceitaria ou não as mudanças que o Senado fez. Mas isso sequer aconteceu, né? O Senado nem começou a análise da proposta ainda. Então, é uma derrota grande, acachapante para o governo nesse sentido, porque era uma prioridade, se colocou isso acima de todas as outras discussões, inclusive a PEC da segurança, que também está parada dentro do Senado, e mesmo assim não foi possível avançar. É importante trazer que um dos panos de fundo para esse atraso enorme na discussão não é só pela complexidade do tema, como o Davi Alcolumbre costuma dizer. Tem ali um rescaldo da discussão sobre Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal. Esse assunto ainda não foi completamente superado dentro do Senado e nem no Palácio do Planalto. E isso, Nath, ocasiona o seguinte, essa consequência desse ruído causado lá pela derrota de Jorge Messias na indicação ao Supremo, ocasiona que Lula e Davi Alcolumbre nunca mais se encontraram, né? Desde então, e isso tem gerado um ruído, porque Davi Alcolumbre tem feito gestos de que quer encontrar Lula, Lula também faz gestos, mas de fato ninguém toma iniciativa, vamos dizer assim, de forma pragmática, para esse encontro dar certo. Então ficam os dois ali trocando sinais, mas sem esse encontro me parece bastante difícil que qualquer avanço significativo para o governo seja efetivado dentro do Senado. É o famoso deixa que eu deixo, né, Bus? Gabriel Bus, coordenador de política aqui de Metrópolis.com, que está sempre com a gente, às segundas e sextas, para fazer um resumão da política brasileira. Obrigada, viu? A gente volta a conversar muito em breve. Essa semana aí tem toda essa discussão, essa expectativa sobre os novos tarifaços. E sexta-feira vai ter muito assunto para a gente conversar com o Gabriel Bus, com certeza. Valeu, Bus. Valeu, Nath. Ótima semana para a gente. Valeu.